Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico aqui pela Rede Atualizar. Nós estamos dando sequência a aulas, conteúdos voltados a um assunto chamado razão e proporção. Nas duas aulas anteriores, nós colocamos a teoria e fizemos alguns exercícios. Então agora nós vamos finalizar esse conteúdo colocando para vocês aí mais 3 exercícios relativos a esse assunto. Então vamos lá, acompanhe a leitura da questão número 3 na sua telinha, que diz assim: dos 343 funcionários de uma unidade do Tribunal Regional Federal, sabe-se que o número de homens está para o número de mulheres, assim como 5 está para 2. Assim sendo, nessa unidade, a diferença entre o número de homens e de mulheres é... Bom, então como sempre, nós temos que transformar a leitura, o texto, na linguagem matemática. E o problema começa dizendo o seguinte, que existe um total de funcionários, vamos marcar aqui, o total de funcionários em uma das unidades do TRF. No caso, então, ele informa que são 343 funcionários. Muito bem. Entre esses funcionários existem uma quantidade de homens e uma quantidade de mulheres. Perfeito? E agora a frase-chave, a frase mais importante. Claro que todas as frases são importantes, mas essa é decisiva, que diz assim, que o número de homens está para o número de mulheres, assim como 5 está para 2. Em outras palavras, a quantidade de homem está para a quantidade de mulheres, assim como 5 está para 2. Perfeito? Então aqui nós temos a transformação da linguagem escrita na linguagem matemática. Nós temos um total de funcionários trabalhando lá nessa unidade do TRF, 343. Evidentemente, lá existem homens e mulheres, e a relação entre o número de homens e mulheres é a mesma relação entre 5 e 2. Ora, nós sabemos que o total de funcionários é homens mais mulheres. Então nós estamos diante de uma situação onde o número de homens mais o número de mulheres corresponde a 343. E que a quantidade de homens está para a quantidade de mulheres, assim como 5 está para 2. Muito bem, você deve estar reconhecendo que esse conteúdo é chamado de sistema de equações. E para você que está nos vendo pela primeira vez, está conhecendo o nosso canal pela primeira vez, dá uma olhadinha no nosso canal que você vai encontrar esse conteúdo. Existem 2 aulas postadas de como se resolve sistema de equações. No caso, sistema de equações do primeiro grau. Nós aqui vamos utilizar uma técnica. Vamos, por exemplo, passar a quantidade de mulheres para lá e dizer assim, que a quantidade de homens é 343 menos m. Essa técnica chama-se método da substituição. Você está isolando uma das letrinhas, no caso estamos isolando a quantidade de homens, e vamos substituí-la na outra equação. Então, no lugar da letra H, nós vamos escrever 343 menos m sobre m
igual a 5 sobre 2. Então aí está a nossa proporcionalidade. Agora nós multiplicamos cruzado. 2 que multiplica 343 menos m igual a 5m. Fazemos a multiplicação distributiva. 343 vezes 2, nós vamos ter 686, né? Dobrou, dobrou, dobrou. Menos 2m igual a 5m. Passamos o 2m para cá. Ficamos em 686 igual a 7m. 686 dividido por 7 é igual ao valor de m. Então, vamos pegar o 686 e vamos dividir por 7. 9 vezes 7, 63. Sobram 5. 56 por 7 dá 8 e sobra 0. Então, nós identificamos aqui que a quantidade de mulheres é igual a 98. Então, você tem um total de 98 mulheres trabalhando nessa unidade do TRF. Ora, além de eu achar o número de mulheres, nós precisamos saber a quantidade de homens. Então, você vem aqui, ó, ou nessa equação, ou nessa daqui, e joga o valor 98. Então, dessa forma, você tem que a quantidade de homens que trabalham nessa unidade do TRF seria 343 menos 98. 13 menos 8 fica 5. Aqui ficam 3. 9 menos 3 ficam 4. Então, você tem um total de 245 homens trabalhando nessa unidade do TRF. Perfeito? Bom, mais um exercício quer que você marque a diferença entre o número de homens e o número de mulheres. Essa é a pergunta. Então, basta você fazer 245 menos 98. 8 para 15 faltam 7. 9 para 13 faltam 4. Então, a resposta desse exercício, já que ele quer a diferença é de 147 pessoas. E isso nós vamos encontrar na alternativa B da questão. Perfeito? Muito bem. Eu resolvi o problema de um modo bem tradicional. E você deve estar pensando, isso é muito comum, a gente recebe os comentários das aulas e tal, a pessoa questiona o seguinte fato: mas espera aí, professor, se eu for resolver dessa maneira, eu vou passar aí o tempo médio que as questões exigem, né? Criou-se uma lenda, vamos assim dizer, que uma questão tem que ser resolvida em 3 minutos ou em 3 minutos e meio, algo parecido aí, né? Gente, como eu sempre digo, uma prova é feita de questões fáceis e uma ou outra é um pouquinho diferenciada. Então, se você levar um pouquinho mais de tempo para resolver uma questão, não tem problema. Tenha certeza que esse tempinho a mais que você levou, você certamente compensou em uma outra questão que a resolução foi muito mais rápida. É interessante que os alunos não reclamam. Quando você pega uma questão e resolve em 1 minuto, ninguém fala, pô, mas eu tinha me programado para resolver em 3. Tudo bem, você resolveu em 1, então você tem uma gordurinha de 2 minutos para queimar aí, né? Certamente você vai usar essa gordurinha numa outra questão. Mas, em particular, essa questão, eu queria apresentar uma outra maneira de fazer, que é uma maneira muito mais rápida, que é uma maneira que você deveria
Dá uma olhadinha com atenção, veja se você consegue aprender a resolver dessa forma. No fundo, é a mesma coisa que nós fizemos, só que nós vamos fazer de uma forma mais rápida. Olha só, eu vou apagar essa solução aqui e mostrar para vocês como é que eu poderia resolver isso de forma mais rápida. Então eu penso assim, ó. Vamos interpretar essa informação. Ele diz assim, que a relação entre homens e mulheres é de 5:2. Ou seja, é o mesmo que dizer que para cada 5 homens, existe 2 mulheres trabalhando nessa repartição. Então nós vamos fazer assim, ó. Vamos colocar a quantidade de homens aqui é a quantidade de mulheres, e aqui vamos tomar a iniciativa de colocar o total de pessoas. Ele diz assim, para cada 5 homens existem 2 mulheres. Então tu coloca o número 5 aqui e o número 2 aqui. Para cada 5 homens, 2 mulheres. Ora, 5 e 2 totalizam 7. Perfeito? Conclusão. Para cada 5 homens, 2 mulheres, totalizando 7. Se o problema informa que o total de funcionários é de 343, então você vem aqui no total e coloca 343. Isso quer dizer que vão existir X homens e Y mulheres. Ou, se você preferir, como a gente sempre faz, né? Aqui vão existir uma quantidade H de homens e uma quantidade M de mulheres. Então você chamou aqui homens e mulheres. Ora, se a proporcionalidade tem que ser mantida, então agora você faz assim. 5 está para H, assim como 7 está para 343. E 2 está para M, assim como 7 está para 343. E ao resolver cada uma separadamente, 5 vezes 343 igual a 7H. Portanto, H será 343 vezes 5 dividido por 7. 7M igual a 2 vezes 343. Portanto, a quantidade de mulheres será 2 vezes 343 dividido por 7. Muito bem. Outro fato importante. 343, tenha certeza que é um número divisível por 7. 4 vezes 7, 28. 63 por 7 dá 9. E sobra 0. Então a quantidade de homens será 49 vezes 5. Certo? Que vai nos dar 245. Olha a mesma divisão aqui, gente. Olha lá. 343 por 7 é 49. 2 vezes 49 dá 98. Pronto. A questão está resolvida. Por isso que eu disse que no fundo, a gente vai fazer a mesma coisa, só que nós aprendemos a resolver de uma forma um pouco mais rápida. Nós montamos isoladamente a proporcionalidade. Bom, tem alunos que têm uma facilidade um pouquinho maior com a matemática, percebe o seguinte, nesse mesmo esqueminha aqui, para eu passar de 7 para 343, de 7 para 343, eu estou multiplicando por 49.
7 vezes 49 dá 343. Então dá para você fazer de uma forma mais rápida ainda. Pegue o 2, multiplique por 49. E 2 vezes 49 vai lhe dar 98. Dá 5, como pega o 5, multiplique por 49. E isso vai dar os nossos 245. Então, para você que tem mais facilidade, tem esse caminho também, né? Agora, via de regra, eu preciso aprender o jeito tradicional, eu preciso aprender o jeito comum, para depois eu tentar encontrar maneiras de fazer de uma forma mais rápida. Podendo se fazer de uma forma mais rápida, é melhor. O examinador que elaborou a questão, ele pensa nessa possibilidade. O aluno que tem essa visão, ele consegue resolver o problema de uma forma mais rápida. Eu não vou chamar isso de macete. Isso não é um macete. Isso é uma consequência dos cálculos que nós fizemos. Tá vendo? O 343 por 7 é o 49. É o tal 49 que eu fiz aqui. Ok? Beleza, né? Essa questão, ela cai na maioria das bancas examinadoras. CESP, FCC, FGV, as principais bancas examinadoras cobram esse conteúdo e esse formato de questão tem sido muito frequente. Beleza, pessoal? Vamos então para uma nova questão, que é a questão de número 4. Vamos apagar o quadro aqui, né? Para que a gente possa fazer a questão número 4 e você vai acompanhando aí o enunciado da questão que está na tua telinha. Então ele diz assim, ó. A escala de um mapa é de 2 pontinhos, 25 mil. Isso significa que uma distância de 30 centímetros nesse mapa corresponde a uma distância real de 7,5 quilômetros, 750 quilômetros, 75 quilômetros ou 0,75 quilômetros. Muito bem, eu trouxe essa questão para nós resolvermos aqui na aula pelo seguinte motivo. Muitas vezes o aluno lê um texto, lê um exercício e fala assim, mas espera um pouquinho aí, isso não estava no meu edital, isso não faz parte do meu conteúdo. E principalmente se a questão nos remete a algum conceito de outra matéria. Recentemente a gente resolveu uma questão da prova do TJ do Paraná, onde a questão era uma questão matemática, mas ela envolvia um conceito de física, que velocidade é a razão entre distância e tempo. Então tá aí, eu estou usando um conceito de física, de velocidade, mas que passa pela parte matemática. Velocidade é a razão entre uma distância e um tempo. Muito bem. Esse exercício que nós estamos falando, ou fazendo, questão de número 4, ele fala em uma escala. E a escala nada mais é do que a razão entre o desenho e a realidade. Então, através dessa informação de uma escala, você tem a relação entre as medidas que formam o desenho e as medidas que correspondem à realidade. Então, quando você vai, por exemplo, a um shopping, está lá passeando, coisa e tal, é muito comum você encontrar as construtoras divulgando os seus projetos. E você tem lá uma maquete. E no canto direito inferior dessa maquete, você vai encontrar essa informação. Você vai encontrar a escala em que o desenho foi feito, para que você possa ter uma noção
de como vai ficar o empreendimento depois de construído. Então é feito em uma escala. Agora, eu aqui ou nós aqui na matemática, o que nós temos que saber? Que a escala é uma relação entre a medida do desenho e a medida real. Por exemplo, nesse exercício, ele está dizendo que a escala é de 1 para 25 mil. Perfeito? Olha lá, 1 para 25 mil. Então, vamos traduzir essa informação. Ele está dizendo assim, que a medida do desenho está para a medida real, assim como 1 vai estar para 25 mil. É isso que você tem que saber. Ah, mas como é que eu vou adivinhar que eu tenho que saber isso? Você vai adivinhar? Não. Somos nós, os professores, é que temos que trazer para vocês essas informações. Colocar essas situações, porque ela é possível sim de cair na sua prova. Né? Isso aqui, a escala, ela é um conceito matemático envolvido com o termo razão. Então, se nós estamos estudando razão e proporção, nós temos sim que falar sobre esse assunto. Bom, partindo daqui agora, a coisa ficou simples, porque ele diz assim, isso significa que uma distância de 30 centímetros no mapa, ele está dizendo que no mapa, a distância é de 30 centímetros. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vir, no lugar da palavra desenho, coloque o valor 30. E assim nós vamos descobrir a medida real dessa distância, que nós estamos aqui chamando de x. Então, agora, aplicando a regra da proporcionalidade, x vezes 1, x vezes 1 igual a 30 vezes 25 mil. Portanto, x será igual. Gente, 3 vezes o 25 dá 75, acompanhado de mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Mas um detalhe muito importante. Esse resultado está saindo em centímetros. Mas por que em centímetros? Porque o valor que eu utilizei aqui para o mapa está na unidade de centímetros. E ele pede que você passe isso para quilômetros. Então ele quer saber quantos quilômetros corresponde a essa medida de 750 mil centímetros. Muito bem. Usando uma regrinha muito básica que nós aprendemos lá no ensino fundamental, é a chamada regra da escadinha. Se você souber fazer de outra maneira, fique à vontade. Só estou relembrando algumas coisinhas que estão lá atrás, né? Que ficaram lá atrás da nossa memória, do nosso subconsciente. Eu tenho aqui a regra da escadinha. Lembrando o seguinte, todas as vezes que eu descer a escada, eu multiplico por 10. E todas as vezes que eu subir a escada, eu divido por 10. Mas, detalhe, cada degrau. Então, se eu quero passar de centímetros para quilômetros, eu vou subir a escada. Então, eu vou pegar esse valor e vou dividir. De centímetro para quilômetro, eu vou ter que dividir. Por quanto? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos dividir isso aqui por 100 mil. São 5 algarismos zeros. Então, eu vou dividir isso aqui por 100 mil. Ora, dividir por 100 mil é pegar a vírgula que está posicionada aqui. São 750 mil. Ela está posicionada aqui. Dividir por 100 mil é recuar 5 casas. Então, 1, 2, 3, 4,
5. Recuei 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, esse valor corresponde a 7,5 quilômetros. E isso nós vamos encontrar na alternativa letra A do nosso exercício. Sempre que for possível, a gente vai trazendo essas situações, porque aqui nós acabamos de fazer uma revisão do chamado sistema métrico de medida, né? Que tem o metro como unidade padrão. Como é que eu faço para transformar de metro para centímetro, de metro para decâmetro? Então tá aí, ó. Mas fica tranquilo que nós vamos ter aulas específicas para abordar esse conteúdo. Fechou, pessoal? Vamos fazer mais uma questão? A nossa última questãozinha? Vamos ver se a gente consegue resolver mais uma questão, né? Que é a questão de número 5. Então vai acompanhando na telinha que você já está ali visualizando o enunciado da questão, né? A questão diz assim: a soma de dois números naturais é de 162. O maior está para 13, assim como o menor está para 5. Então veja bem, ele está falando em dois números naturais. Dois números naturais. Ora, se eu estou trabalhando com dois números naturais e eu não sei a princípio quem são eles, então eu começo representando um por x e o outro por y. E ele diz assim, que a soma desses dois números naturais dá o valor 162. Perfeito? Muito bem. Ele diz que o maior está para 13, assim como o menor está para 5. Ora, como nós não sabemos o valor dos números, vamos dizer que o x seja o maior, consequentemente o y seja o menor. E agora eu vou transformar a linguagem escrita na linguagem matemática, onde ele diz que o maior está para 13. O maior está para 13, assim como o menor está para 5. É isso que ele está dizendo. O maior está para 13, assim como o menor está para 5. Então nós formamos novamente aqui um sistema de equações. Nós formamos aqui um sistema de equações. Peço que vocês fiquem atentos a essa representação. O maior está para 13, assim como o menor está para 5. Perfeito? Aí ele fala assim: nessas condições, é incorreto afirmar que. Então ele quer que você ache a alternativa errada. Muito cuidado com isso, né? Nós não vamos marcar a alternativa certa, nós vamos marcar a alternativa errada. Bom, daqui para frente fica a seu critério como resolver o sistema. Você pode resolver pelo método da adição, você pode resolver pelo método da substituição, enfim. Você pode resolver pelo modo como você achar melhor. Como o nosso objetivo aqui é o de ensinar você novas maneiras, novas formas de resolver, eu quero, em particular, dizer para vocês o seguinte. Olha só. Se eu trouxer o y para baixo e levar o 13 para cima, essa equação de baixo ficaria assim. X está para y,
assim como 13 está para 5. Então eu só fiz uma inversão, uma troca de posição entre o y e o 13. Ok? Você deve estar pensando, tá, mas por que você fez isso? Ora, eu estou fazendo dessa maneira para que a gente possa resolver o problema daquela forma mais rápida. Olha só, eu tenho aqui o x, eu tenho aqui o y, e eu tenho aqui o nosso total. Ao escrever dessa forma, eu estou dizendo assim, que quando x valer 13, o y vai valer 5. Então eu tenho aqui um total de 18. Que quando x for igual a 13, o y será igual a 5. Ora, como lá em cima ele disse que o total é 162, então eu boto 162 aqui, ó. E com isso, eu serei capaz de achar x e y de uma forma diferente, uma forma um pouco mais rápida. Perfeito? Muito bem. Acompanha comigo. Quando eu pego o número 162 e divido por 18, vai dar uma quantidade aqui, certo? Vamos ver quantas vezes? Olha só. Se você multiplicar 18, digamos, por 8, 8 vezes 8, 64, vão 6, 8, 6, dá 144. Está um pouquinho longe, né? Vamos multiplicar 18 por 9? Vamos ver o que acontece? 9 vezes 8, 72, vão 7. 9 com 7, 162. Conclusão, 162 por 18 dá 9 vezes, sobra 0. Isso quer dizer, então, que eu estou pegando 18 e multiplicando por 9. 18 vezes 9, 162. Se eu estou multiplicando o total por 9, todas as variáveis devem ficar multiplicadas por 9. Então, se você pegar o 5 e multiplicar por 9, você vai chegar em 45. E se você pegar o 13 e multiplicar por 9, 13 vezes 9, 9 vezes 3, 27, vão 2, 117. Conclusão, descobrimos quanto é o maior número, 117, e quanto é o menor número, 45. De uma forma um pouco mais rápida. Ah, professor, mas eu não consigo, nesse momento, fazer dessa maneira. Então você faz a forma tradicional. Né? Resolve o seu sisteminha de equações, resolve o seu sistema, que você vai chegar no mesmo resultado. Mas é interessante você ver outras maneiras, outras formas mais práticas de você resolver a questão. Agora vamos analisar a alternativa. Na letra A, ele diz assim, que o maior número é o número primo. No caso aqui, o maior número é o 117. E 117, se você somar 7 com 1 dá 8 e 8 com 1 dá 9. Ele está dizendo que 117 é um número primo. Gente, 117, se você dividir por 3, ele dá 39 e sobra resto 0. Número primo é aquele número que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Ora, o 117 é divisível por 1, é divisível por ele mesmo, mas também é divisível por 3. Portanto, o 117 não é primo. E como ele quer a alternativa correta, a alternativa é a letra A. O maior número é um número primo. Não, 117 não é um número primo. Vamos ver as outras alternativas. A diferença entre os números é 72. Vamos ver. 117 menos 45, de fato é 72. A alternativa C fala que os dois números são múltiplos de 3. De fato, 117 e 45 são múltiplos de 3.
E o menor número é o múltiplo de 45. De fato, 45 é múltiplo de 5, portanto está correta essa alternativa. Perfeito, pessoal? Então, com isso, nós encerramos mais esse capítulo chamado Razão e Proporção. Eu espero que você tenha gostado da aula. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais, seja o canal do professor Sérgio, como todos os canais da Rede Atualizar, que com isso você estará contribuindo para que a gente possa cada vez mais levar aula, conteúdo de qualidade, de forma gratuita para vocês.